Olá, boa tarde. Eu me chamo Bianca Alves. Olá, boa tarde. Eu me chamo Isabela Dantas. O poder dos dados e das palavras. Sejam bem-vindos ao Jornal da Verdade. Bom, hoje a nossa redação escolar abre espaço para um projeto muito especial que une duas áreas fundamentais do conhecimento, a matemática e as linguagens. Vocês já pararam para pensar do porquê que as notícias falsas, as fake news, elas se espalham tão rápido e por que parecem tão reais? Bom, o segredo está em como a gente vê o mundo ao nosso redor, porque as fake news muitas vezes elas se fantasiam de verdades para mexer com o nosso emocional, mas elas também usam de emoções, de números, gráficos e estatísticas fora de contexto para enganar nossa própria mente. E é aí que entram nossas ferramentas de investigação. Com a matemática, aprendemos a ler gráficos com atenção para não cair em exageros e verificar se a notícia é realmente confiável. Com linguagens, aprendemos a ver como foi escrito o texto, quem fez e, através dele, descobrir se uma notícia é realmente verdadeira ou falsa. Neste Jornal da Verdade, a nossa missão é provar que nossas informações é de qualidade e a nossa maior defesa. Acompanhe a seguir os quadros que vão mostrar através de palavras e números, separando o fato de ficção. Agora nós vamos acompanhar o desenrolar dessas situações com duas professoras de matemática, Rawane Gabriele e Suzana Lacerda, que irão nos mostrar uma análise gráfica dentro de funções sobre as fake news. O núcleo de checagem de fatos descobriu uma notícia falsa sobre uma suposta epidemia que estaria circulando nos aplicativos de mensagem. Em primeira análise, percebeu que 50 pessoas já haviam compartilhado essa notícia. Após um tempo, observou-se também que a cada uma hora, 30 pessoas compartilhavam essa mesma notícia. Com isso, temos a função afim, CT igual a 30T mais 50, onde essa função possui duas variantes. 30, que é uma variante dependente, que vai depender do tempo em que a fake news foi compartilhada, e 30, que é uma taxa fixa, que representa o tanto de compartilhamento em tempo zero. Com isso, podemos perceber que essa função ela é crescente e tudo é determinado pelo tempo em que o compartilhamento foi ocorrido. Trazendo isso para o gráfico, podemos perceber que em tempo zero, 50 pessoas haviam compartilhado a notícia. Após uma hora, mais 30 pessoas compartilharam a notícia, resultando em 80 pessoas, e assim sucessivamente. Então, podemos concluir que, na matemática, a função afim ajuda nós a compreender como a notícia ela se espalha. Um outro núcleo de checagem de fatos identificou uma outra notícia falsa sobre uma suposta epidemia, que já havia alcançado 1.600 compartilhamentos. Após uma campanha de conscientização nas redes sociais, esse número ele começou a cair pela metade a cada hora que se passava. E esse comportamento ele não significa uma diminuição constante, mas sim uma redução proporcional. Isso significa que, a cada hora, a quantidade de compartilhamento ele caía pela metade em relação à quantidade da hora anterior. E essa é uma característica muito típica da função exponencial decrescente, onde o fator de multiplicação sempre será o mesmo número. Agora vamos analisar o gráfico. Como podemos perceber, no instante inicial havia 1.600 compartilhamentos. Após passar uma hora, esse número de compartilhamento ele desceu para 800. E assim o processo ele continua sucessivamente, mostrando que, a cada hora, o número de compartilhamento ele cai pela metade. Diferentemente da função afim, que tem uma representação gráfica por uma reta, a função exponencial ela é representada por uma curva. No início, a redução ela é bastante constante, mas com o passar do tempo, a curva ela vai se aproximando do eixo x e ela tende a ser zero. Só que, segundo alguns matemáticos, esse número nunca chegará a zero. Como conclusão, podemos perceber o quanto a matemática ela nos ajuda a compreender fatos reais que estão relacionados às redes sociais. A função exponencial decrescente, ela nos permite representar situações onde há uma redução proporcional, como, por exemplo, quando uma campanha de conscientização, ela consegue diminuir gradativamente o número de compartilhamentos de uma notícia falsa. Boa tarde, estamos com os matemáticos Gustavo e Sara, que irão mostrar para a gente e nos orientar se estamos na mercê de uma notícia falsa ou se é uma notícia verdadeira. Boa tarde, é muito simples, e eu vou mostrar utilizando o gráfico, analisando dados e informações contidos dentro do mesmo. Vamos analisar a seguinte situação. Uma campanha de vacinação oficial registrou um aumento significativo de pessoas vacinadas durante o mês. No início da campanha, 100 pessoas haviam sido vacinadas, e a cada período, novas 50 eram imunizadas. Como os dados são provenientes de uma campanha oficial de vacinação, e o gráfico apresenta um crescimento constante, é possível perceber que a notícia se trata de um gráfico verdadeiro. Para identificar se um gráfico é verdadeiro, basta analisar os eixos e as escalas,
identificar as fontes que estão localizadas no rodapé do gráfico e principalmente analisar o título e o texto presente no gráfico. Sara, pode nos mostrar no gráfico onde estão os erros presentes? Bom, após a fala do amigo Gustavo, vamos mostrar o contrário, para que todos fiquem atentos e não acreditem em tudo graficamente. O eixo vertical possui um corte, mostrando uma pequena variação e um crescimento de 2% para 500%. O gráfico não possui rodapé, utiliza logotipo falsificada e tem a fonte vaga e títulos alarmistas, mostrando que podemos identificar fake news no gráfico. Muito bem explicado. Obrigado pela participação de vocês. Agora nós vamos acompanhar mais um bloco do nosso jornal, dessa vez com alguns boatos que andam circulando pela Escola Estadual João Soares de Souza. Será que toda informação que circula nas redes sociais é realmente verdadeira? A nossa equipe foi investigar e mostrar como desinformação pode afetar a população. Boa tarde. O primeiro boato afirma que a Escola João Soares de Souza possui dormitório para todos os alunos. Em inglês, a manchete é: João Soares de Souza School has dormitories for all students. Essa informação chamou a atenção de muitos estudantes, pois a notícia afirma que a escola possui dormitório para os alunos. Mas após verificações, descobrimos que essa informação é falsa, pois a escola não possui dormitórios e isso foi apenas um boato espalhado entre os alunos. O segundo boato dizia que a Escola João Soares de Souza ia construir uma quadra poliesportiva para melhorar o desempenho dos estudantes. Em inglês, a manchete diz: João Soares de Souza School will good a multi-sports court improve students' performance. Apesar de muitos alunos terem acreditado nessa informação, a direção da escola não confirmou nenhuma obra desse tipo. Portanto, essa informação não passa de um rumor. Bem, agora vamos falar sobre a manchete em espanhol. A manchete fala a seguinte frase: La Escuela João Soares de Souza traerá em próximos anos cursos profissionalizantes, que em português a tradução é: a Escola João Soares de Souza, em próximo ano, trazerá cursos profissionalizantes para os estudantes. Após analisar as informações com a gestão e com os demais pessoais da escola, podemos afirmar que isso é apenas boato e que não há nada confirmado oficialmente pela escola. A manchete em espanhol diz: Los alunos que dormem durante sala de aula são levados por professores à direção. Bom, já em português, a manchete diz: os alunos que dormem em sala de aula são levados pelos professores à direção. Mas, após verificarmos se essa informação era verdadeira, com os professores e os pedagógicos, percebemos que ela é falsa. Como vimos, muitas informações podem parecer verdadeiras, apenas porque foram compartilhadas por várias pessoas. Boatos podem causar confusão e espalhar informações incorretas. E esse foi mais um bloco do Jornal da Verdade. Continuem acompanhando nossa programação. As fake news podem influenciar a opinião das pessoas, especialmente quando o assunto é meio ambiente. Também faremos uma relação com o filme Não Olhe para Cima, que apresenta uma sociedade dividida entre acreditar ou ignorar fatos científicos. Será que toda informação que circula nas redes sociais é realmente verdadeira? A nossa equipe foi investigar e mostrar como desinformação pode afetar a população. Agora vamos com o Wesley, que vai apresentar para a gente um pouco sobre o filme que inspirou a nossa reportagem. O filme Não Olhe para Cima conta a história de dois cientistas que descobriram um cometa que estava vindo em direção à Terra. Com isso, eles tentaram alertar a população, mas acabaram sofrendo com a descrença das pessoas, a manipulação da mídia e alguns interesses políticos. Embora seja uma obra de ficção, o filme faz uma importante crítica à forma que as pessoas ignoram fatos científicos e passam a acreditar em informações falsas. Obrigada, Wesley. Uma notícia chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. A publicação afirma que pesquisadores descobriram que o aumento do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera está acelerando a cura do câncer, por aumentar a oxigenação das células. Conversamos com dois grupos de pessoas, um que acreditou na informação e outro que resolveu pesquisar antes de tirar suas conclusões. O que fizeram vocês acreditar nessa notícia? Como dizia que a descoberta era de pesquisadores, achei que fosse informação confiável. Bom, eu vi várias pessoas compartilhando e pensei que fosse um avanço importante da medicina. Eu não fui atrás para confirmar, apenas achei interessante e compartilhei. Se falava em pesquisa científica, imaginei que fosse verdade. Agora vamos ouvir quem desconfiou da informação. Uma notícia tão importante apareceria
em vários veículos de comunicações confiáveis. Então resolvi pesquisar. Não faz sentido acreditar apenas porque uma publicação diz que os pesquisadores descobriram e é preciso verificar a fonte. Pesquisei e não encontrei nenhuma pesquisa séria confirmando essa informação. Hoje em dia é muito comum usarmos termos científicos para dar credibilidade a notícias falsas. Após verificarmos as informações, podemos afirmar que essa notícia é falsa. Não existe nenhuma pesquisa científica que comprove que o aumento de CO2 na atmosfera acelera a cura do câncer ou a oxigenação das células. Na verdade, o excesso de CO2 contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Assim como o filme Não Olhe Para Cima, percebemos que a desinformação pode fazer com que a sociedade ignore fatos importantes. Cabe a cada um de nós buscar informações em fontes confiáveis e desenvolver um pensamento crítico diante do que vemos na internet.